Olá, professores, professoras, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o guia de aprendizagem. Bem-vindos de volta ao canal Geografia em 2 minutos. Pessoal, o guia de aprendizagem é um documento específico do programa de ensino integral e ele tem o objetivo de nortear o trabalho do professor, né, e proporcionar o acompanhamento dos estudantes em relação ao trabalho bimestral de cada um dos professores, tá ok? Existe um modelo norteador para a realização desse documento, mas as escolas podem fazer as suas adaptações de acordo com a necessidade, ok? É um documento simples de ser preenchido, mas ele precisa de um pouco de atenção. Então, no primeiro campo aí a diretoria de ensino, o nome do professor, o componente curricular, e hoje eu vou mostrar para vocês um guia de aprendizagem de geografia, tá? Esse guia de aprendizagem de geografia vai ser do primeiro bimestre, tá? E ele vai ser do 6º ano, tá? Então vamos lá, vou fazer um guia de aprendizagem do 6º ano A. Neste primeiro campo, pessoal, é importante que a gente conheça bem o nosso material, porque esse primeiro campo é a justificativa dos objetos de conhecimento desenvolvidos no bimestre. Então, a justificativa ela tem como principal movimento, o principal objetivo da justificativa é responder o porquê que aqueles objetos de conhecimento serão trabalhados, tá? Então, eu conhecendo o material de geografia do 6º ano do primeiro bimestre, eu tenho o conhecimento que os meus temas, né, são relacionados às paisagens e suas transformações, tá? Então, eu organizei aqui já uma justificativa para o meu guia do primeiro bimestre, né? O conhecimento dos conceitos básicos que envolvem os temas paisagens e suas transformações é de fundamental importância para o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista no decorrer do ano letivo, proporcionando aos alunos competências para tornar-se indivíduos autônomos, solidários e participativos na transformação da sociedade e de seu espaço de vivência. Então eu acabei de responder o porquê que é importante eu trabalhar as paisagens e suas transformações, conteúdo do meu primeiro bimestre, tá? Agora, pessoal, eu tenho aqui 3 campos: objetivos, objeto de conhecimento e habilidades, tá? Esse campozinho habilidade de retomada, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, né? Eu vou para o próximo movimento e retorno aqui, tá? Então, o que nós fizemos? Situação de aprendizagem 1. Opa, deixei aprender sempre aqui, mas não é. Situação de aprendizagem 1. Então, o que eu preciso colocar nesse campo aqui, né? O título da minha situação de aprendizagem. Existem alguns documentos que, ao invés de situações de aprendizagem, como documentos de inglês, são unidades, né? Unidade 1, unidade 2. Existem outros materiais do Caderno São Paulo Faz Escola ou de outras disciplinas que são unidades temáticas. Então, a gente pode substituir situação de aprendizagem por unidade temática, né? por unidade 1 e assim por diante, de acordo com o seu material, tá? Existem outros materiais também que têm a nomenclatura aqui, situação de aprendizagem, mas ela não tem um título, se caso a gente deixe em branco, tá? E assim cada professor vai se movimentar dentro do seu material. Farei o primeiro movimento aqui, então. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu preciso do meu caderno, tá? Então, o meu caderno o meu caderno de geografia, tá? Eu vou colocar na página aqui no início do 6º ano, página 64, tá? Para eu pegar aí a situação de aprendizagem 1. Então, essa aqui é a minha situação de aprendizagem 1, o título da minha situação de aprendizagem. Eu vou jogá-la aqui, né? Aqui e aqui. Bom, já tenho o título da minha situação de aprendizagem. Agora, o que eu preciso? Eu preciso das habilidades da situação de aprendizagem 1, dos objetos de conhecimento da situação de aprendizagem 1 e dos meus objetivos da situação de aprendizagem 1. Eu tenho já separado em Excel uma tabela de habilidades essenciais, tá? Mas elas também estão presentes no material de apoio da IFAP para quem precisar. Então, olha aqui. Essas aqui são as minhas habilidades essenciais do primeiro ano, levando em consideração que as 2 primeiras habilidades do meu
as duas primeiras habilidades da minha tabela de habilidades essenciais são de retomada de anos anteriores, né? Olha lá, EF05. 05 significa o ano e série do aluno. Neste caso, habilidades do 5º ano, porque eu estou trabalhando com o 6º. Tá? Então, eu vou começar com as minhas habilidades do 6º ano, depois eu volto para de retomadas. Tá? Agora, eu preciso identificar o quê? Qual é, né, a primeira habilidade, qual é a habilidade que eu vou trabalhar, a habilidade, objeto de conhecimento e objetivo que eu vou trabalhar na situação de aprendizagem 1. Então, eu preciso ir lá, né, identifiquei que essas aqui são as minhas habilidades essenciais, e eu preciso ir no meu material e ver qual dessas habilidades fazem parte da situação de aprendizagem 1, que está lá no meu caderno. Abri o meu caderno e identifiquei que a habilidade essencial que eu irei trabalhar nessa situação de aprendizagem 1 é essa aqui, EF06GE01, descrever elementos constitutivos da paisagem. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha habilidade, o meu código, né? Tá aqui, ó. Copiei essa habilidade e joguei no campo das habilidades. Joguei lá. Agora, pessoal, o próximo movimento é eu colocar um objeto de conhecimento. Então, eu sei que essa aqui é a minha habilidade. Agora, eu colocarei o objeto de conhecimento. Onde eu vou pegar? Vou pegar na minha tabela de habilidades essenciais. Ó. O objeto de conhecimento referente à habilidade 01. Meu objeto de conhecimento é identidade sociocultural. Copiei. Joguei no meu guia no campo dos objetos de conhecimento. Ok, pessoal? Tirar um negrito aqui. Agora eu preciso saber qual é o objetivo da minha situação de aprendizagem 1. O que eu vou fazer? Qual é o objetivo que eu irei trabalhar? O objetivo, pessoal, ele é de construção do professor. O professor pode construir o seu objetivo. No entanto, existem alguns facilitadores na produção desse objetivo. Por exemplo, no próprio caderno, né, na descrição, no início da situação de aprendizagem, eu tenho aqui, ó, se eu realizar essa leitura aqui, o que eu tenho? Ó, para iniciarmos as atividades propostas, é importante, primeiro, a retomada de alguns princípios e conceitos geográficos, como paisagem, lugar e espaço geográfico. A situação de aprendizagem 1 tem como objetivo, e ponto, achei o meu objetivo aqui, né? Olha lá. Então, eu já tenho um objetivo definido em alguns materiais. Muitas vezes os materiais podem não ter tão claramente esse objetivo, mas ele está lá presente e o professor pode construir. Neste caso, eu vou jogar o meu objetivo lá no meu primeiro campo. Tá? Agora, pessoal, qual seria a próxima habilidade da situação de aprendizagem 1 que eu deveria trabalhar? Vou lá no meu caderno. A próxima habilidade seria a habilidade EF06GE15. Eu vou olhar na minha tabela. Esta habilidade G15, né, 06GE15, ela está presente na minha tabela de habilidades essenciais? Não está. Portanto, ela não precisará ser colocada ali na minha situação de aprendizagem 1. Então, durante a situação de aprendizagem 1, eu tenho somente uma habilidade para realizar o trabalho. Tá, pessoal? Então, já tenho aqui, já coloquei, finalizei a minha situação de aprendizagem 1. E agora, eu preciso preencher o cronograma, né? Porque eu tenho que saber em quanto tempo, com quanto tempo eu irei, utilizar para a produção e desenvolvimento dessa habilidade. Então, eu vou escrever aqui o meu cronograma, tá? E eu pretendo trabalhar essa habilidade do dia 18 de fevereiro até o dia 24 do 2. Tá? O cronograma, cada professor vai se organizar, né? Eu entendo que em uma semana, no período de uma semana, eu consigo desenvolver essa habilidade no primeiro da situação de aprendizagem, então eu vou colocar um cronograma aqui para me organizar. Cada professor pode organizar o seu cronograma de acordo com as suas necessidades. O que é importante? O importante é saber que nós temos o início do bimestre e o final do bimestre e que o nosso cronograma esteja organizado dentro deste período, né?
Não seria legal, por exemplo, eu jogar habilidades da situação de aprendizagem 4, que é a minha última situação de aprendizagem 4, adentrando para o segundo bimestre, porque eu já iniciaria o segundo bimestre com as minhas habilidades atrasadas, tá ok? Então o cronograma, cada professor aí vai se organizar de acordo com a sua necessidade. E agora, o que eu vou fazer? Terminei a situação de aprendizagem 1? Terminei, era isso que eu tinha que fazer aqui. Objetivo, objeto de conhecimento e situação de aprendizagem, né? Olha o meu guia sendo construído. Eu sei que no meu primeiro bimestre, na situação de aprendizagem 1, eu terei que trabalhar a habilidade EF06-GE01, que é descrever os elementos constitutivos da paisagem. E eu já sei qual é o objetivo. Então, olha lá, eu tenho um documento que está sendo construído na horizontal, né? Olha, a leitura se dá aqui, o objetivo, o objeto de conhecimento e a habilidade. Tá ok, pessoal? Próximo passo, situação de aprendizagem 2. Agora eu preciso trazer aqui a situação de aprendizagem 2, tá? Então, o próximo movimento meu é ir lá no caderno do professor, né? Encontrar a minha situação de aprendizagem 2 e começar o movimento para fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Então, vamos lá, ó, situação de aprendizagem 1, preciso ir para a situação de aprendizagem 2. Deixa eu encontrá-la aqui, pessoal, só um segundo. Estou chegando. Opa. Avaliação, situação de aprendizagem 2. Qual que é o título da minha situação de aprendizagem 2? Diferentes grupos sociais na produção da paisagem. Vou copiar o meu título, jogar lá na minha situação de aprendizagem 2, né? No objetivo, no objeto de conhecimento e na habilidade. E agora, pessoal, o movimento é o mesmo, tá? Então, qual que é o próximo movimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar qual que é o meu objetivo, qual que é o meu objeto de conhecimento e qual que é a habilidade, tá? Faremos novamente o mesmo movimento para a gente compreender. Abrir a tabela de habilidades essenciais, habilidade 0601 eu já coloquei. Vou começar a procurar agora a habilidade EF06GE02. Eu sei que ela não está presente na primeira situação de aprendizagem, correto? Então vamos lá. Abrir o meu caderno novamente e vou olhar nas habilidades. Se essa habilidade F06 ela está presente lá. Então já encontrei ela aqui, ó. Então essa habilidade eu tenho que colocá-la no meu guia. Vamos lá, coloquei no guia. Na situação de aprendizagem 2, o objeto de conhecimento eu vou buscar ali na minha tabela de habilidades essenciais, sigo a linha, o objeto de conhecimento é diversidade dinâmica na produção mundial e local, tá? Joguei, vou lá no meu objeto de conhecimento. E agora o mesmo movimento objetivo. Lembrando, o professor pode construir o seu objetivo, mas é legal a gente realizar a leitura do material que ele nos ajuda na construção, né? Então eu vou procurar aqui, ó. As atividades foram elaboradas de maneira que o estudante exercite seu protagonismo, né, por meio da investigação baseada. Então vamos lá. Professor, espera-se que através da situação de aprendizagem 1, os estudantes sejam capazes de... lá encontrei o verbo, tá? Né? O verbo analisar. Então já é um verbo está ligado ao meu objetivo. Então qual que é o meu objetivo aqui? Analisar e comparar as modificações na paisagem, na sociedade, com destaque para os povos originários em diferentes lugares, tá? Joguei o meu objetivo lá e prontinho. Já tenho o meu objetivo, já tenho o meu objeto de conhecimento e a minha habilidade. Bom, pessoal, eu acredito que nós já entendemos até aqui o movimento que eu tenho que fazer para a construção do guia. Isso se repetirá no caso do 6º ano de Geografia, em Geografia, para a situação de aprendizagem 3 e situação de aprendizagem 4, né? Vamos lá, importante, vou colocar aqui, vou inserir uma linha aqui embaixo e vou colocar o cronograma, né? Vou mesclar
mesclar essa cédula aqui, essa linha, certo? E vou colocar o meu cronograma, tá? Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui. Então eu pretendo trabalhar aí, né, do dia 25/2. Eu considerei que essa habilidade é um pouco mais complexa, eu vou usar um pouquinho mais de dias aqui. Então vou trabalhar essa habilidade de 25/2 até no dia 8/3. Então tá aí, né, o meu cronograma para a construção dessa habilidade. Bom, pessoal, organizei aqui, vou seguir nesta mesma linha, situação de aprendizagem, objetivo, objeto de conhecimento e habilidade, para a situação de aprendizagem 3 e 4. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho na habilidade de retomada, tá? Depois da semana do planejamento, as escolas prepararam um plano de recuperação. Neste plano de recuperação, né, para a recuperação dos alunos, levando em consideração o contexto pandêmico, né, a SEDUC elaborou algumas habilidades que são essenciais para que a gente trabalhe, para evoluir, para que o aluno evolua para séries futuras. Então, para o 6º ano, a SEDUC considerou que nós devemos trabalhar 2 habilidades de retomada. Opa, aqui. 2 habilidades de retomada, ó, as habilidades essenciais, e essas 2 são do 5º ano. Então, nós já fizemos isso, né? Nós já trabalhamos pós-planejamento essas habilidades. Eu tenho que fazer o quê? Jogar lá no meu guia, jogar no meu guia a habilidade de retomada. Opa, que isso aqui está em vermelho. Vamos trocar aqui. Vou reduzir a letra para 11, que era o que a gente estava trabalhando, e vou tirar o negrito dela. Bom, é importante também, para o nosso acompanhamento, a gente colocar o código dessa habilidade. Essa aqui, se eu não me engano, é EF05GE. O que mais? 08. Então tá aí, essa habilidade já foi preparada, já foi trabalhada uma atividade com ela no pós-planejamento, então ela precisa ser constada no meu guia, porque eu trabalhei, eu fiz o trabalho com ela, tá? E a outra habilidade, EF05GE05, vou jogá-la no meu guia de aprendizagem também, porque ele é o meu norte e os meus alunos têm que saber que isso aqui foi trabalhado. De novo vem em vermelho, vamos transformar isso aqui, tamanho 11, tirar o negrito e colocar em preto. Bom, essa habilidade, ela é a habilidade EF05, 5º ano, GE de Geografia, habilidade 5, né? Pronto, tá aí o código da minha habilidade de retomada que eu realizei também durante o meu trabalho no bimestre. Então, se eu apresentei essa habilidade de retomada, acompanhei essa aula, é importante que ela apareça aqui, tá? Pessoal, próximo movimento. Então, vamos supor que nós já fizemos a situação de aprendizagem 3, já fizemos a situação de aprendizagem 4, com os cronogramas, tudo. Eu preciso preencher o campo temas transversais. Então, os temas transversais, pessoal, eles estão presentes na BNCC e estão presentes no Currículo Paulista. Eu posso fazer uma pesquisa, procurar no Currículo Paulista, tenho um documento chamado Temas Transversais da BNCC, que eles também estão presentes e como podem ser trabalhados, tá? E nós organizamos esses grupos, 4 grupos de temas transversais. Temas transversais são temas que nós trabalhamos junto, né, concomitante com os nossos temas e habilidades durante o bimestre. Eu sugiro que o professora desenvolva, né, deixe aqui no seu guia apenas um tema transversal, tá? Porque se nós colocarmos os 4 grupos aqui, necessariamente nós teremos que trabalhar com todos eles.
E esse guia de aprendizagem é para o acompanhamento do aluno, e o aluno vai identificar se vocês trabalharam ou não. Então, quando eu deixo um grupo só, fica mais fácil, né, para que eu consiga dar conta do meu trabalho. O grupo 2 aqui, pessoal, ele é referente à educação ambiental. E como eu estou trabalhando paisagens, suas transformações e mudanças, ele se enquadra bem com o meu tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses outros temas transversais e vou deixar só aquele que hoje, né, que hoje é mais se enquadra melhor dentro do meu trabalho, tá bom? Então tá aí o tema, os temas transversais, o campo de temas transversais já composto, tá? Próximo movimento, pessoal, estratégias didáticas. Estratégias didáticas, nós temos aqui no nosso modelo 3 estratégias. Atividades autodidáticas, aquela que o aluno faz sozinho e busca sozinho. Atividades didático-cooperativa, são atividades que são desenvolvidas com a participação e mediação do professor e a participação de outros agentes, né, parceiros e os próprios alunos. E atividades complementares, tá? Essas atividades também são de elaboração do professor. Deixa eu arrumar isso aqui. Áreas, tá me incomodando. Pronto. Opa. E cada professor também pode se movimentar para colocar, né, para produzir as atividades que serão trabalhadas pelos alunos. Atividades autodidáticas, atividades didático-cooperativas e atividades complementares. Eu organizei aqui, né, algumas atividades que eu acredito que o meu aluno irá conseguir desenvolver sozinho, né, sempre com alguma orientação. São atividades de pesquisas, uso de tecnologias, né, a busca de material com os professores e assim por diante. Algumas atividades didático-cooperativa, que são atividades realizadas em grupo, né, estratégias, produção de debates, trabalhos interdisciplinares envolvendo a mediação e a participação de outros agentes, outros professores, e as atividades complementares, né, alguns trabalhos que você pode utilizar para aprofundar, para complementar o conteúdo que você tem trabalhado durante o bimestre, tá ok? Então esse campo é simples, de autonomia do professor, mas ele tem também que estar ligado aí a tudo aquilo que nós vamos trabalhar nos nossos objetos de conhecimento e habilidades, tá? Pessoal, o próximo campo aqui é o campo dos valores trabalhados na disciplina. Nós decidimos aqui, né, em conjunto com os coordenadores, que cada ano nós iremos trabalhar um dos valores. Então, no 6º ano, os 4 pilares da educação, no 7º, pedagogia da presença, no 8º, educação interdimensional e no 9º, protagonismo juvenil. Como o meu plano é do 6º ano, basta eu apagar, né, esses outros pilares, esses outros valores que estavam no meu documento. Então tá aí o valor que será trabalhado no 6º ano, o foco será os 4 pilares da educação. Se for 7º, outro valor, 8º, outro valor e assim por diante, tá? Aqui, pessoal, neste movimento aqui, competências socioemocionais, existe uma tabela, né, para facilitar a nossa vida. Então, as competências socioemocionais hoje fazem parte, né, do currículo, sempre fizeram, né, mas agora existe um movimento que nós precisamos trabalhar essas habilidades conscientemente. Então, nós já trabalhamos ela no nosso cotidiano, mas hoje nós precisamos trabalhar ela conscientemente, com intencionalidade. Então, precisa existir a intenção de trabalhar essa habilidade socioemocional, essa competência socioemocional, e precisa ficar claro para os alunos que você está trabalhando ela. Então, você vai colocar as habilidades, as competências socioemocionais no seu guia, os seus alunos vão acompanhar e você vai trabalhar ela com intencionalidade em algumas aulas, em alguns projetos, tá? Então, eu vou abrir aqui a tabela de competências socioemocionais, ela é muito legal, bem dinâmica, bem didática, né? São 17 competências socioemocionais divididas em 5 grupos que se desdobram para as 17 habilidades. Então, vamos para os grupos aqui, né? O engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional, autogestão,
e abertura ao novo, tá? Então, cada série já tem uma proposta das habilidades que serão trabalhadas para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, até o terceiro e assim por diante. Para o sexto ano, as habilidades socioemocionais propostas nos documentos norteadores são empatia, respeito, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração e organização. Agora, lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades, 6 competências, tá? Lembrando que eu tenho 4 bimestres, eu estou produzindo um guia do primeiro bimestre. Então, eu considero necessário neste primeiro bimestre, aí, de acordo com as minhas necessidades, trabalhar empatia e respeito com o sexto ano, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar a competência empatia no meu guia e vou jogar a competência respeito, porque as outras eu trabalharei nos outros bimestres, tá? Eu entendo que para o sexto ano hoje é preciso trabalhar a competência socioemocional, empatia e respeito, tá? Muito bem. Pessoal, eu sugiro que vocês procurem, né, no repositório do Centro de Mídias, na parte de formação de ATPC, uma formação que fala um pouco sobre as competências socioemocionais. Lá você vai encontrar essa tabela, esse material, tá? Descrevendo aqui cada grupo e dando algumas dicas, né? Definindo cada uma delas para que a gente possa construir e planejar as nossas aulas com excelência, tá? Vamos lá, pessoal, seguindo na construção do material. Este campo 9, pessoal, eu tenho habilidades convergentes e habilidades complementares, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, então, o que são habilidades convergentes e complementares, porque esta habilidade aqui, este campo, é importante que você converse com outros professores para que você possa preencher, tá? Por exemplo, habilidades convergentes. Habilidades convergentes são habilidades da mesma área da mesma área de conhecimento que você está trabalhando. No caso do ensino fundamental, eu trabalho com geografia e a minha habilidade convergente será de história. Então, serão habilidades de história que convergem, né, que vão no mesmo sentido dos temas que eu estou trabalhando no meu primeiro bimestre. Então, você vai conversar com o professor de história, apresentar o seu guia para ele, ou olhar as habilidades de história nas habilidades essenciais e ver qual habilidade você vai trabalhar de história ali, que converge, né, que vai ao encontro daquilo que você vai trabalhar durante o bimestre. Nesse momento, então, você seleciona uma habilidade se houver, né? É importante que haja essas habilidades aqui, e coloca como uma habilidade convergente. Então, você vai escrever aqui habilidade convergente, tá? E vai descrever o código e habilidade de história ou de outra disciplina, aí, se for de outra área, que você vai colocar. E depois nós temos as habilidades complementares. Habilidades complementares são habilidades de disciplinas de outras áreas de conhecimento, mas que você também contempla durante o seu bimestre, né? Aqui, por exemplo, como habilidade complementar, eu posso dar o exemplo de uma habilidade que é retirar informações de gráficos e tabelas. Então, gráficos e tabelas são conteúdos, né, temas que nós trabalhamos durante o nosso trabalho em geografia. Nós apresentamos gráficos, apresentamos tabelas, ajudamos os alunos a reconhecer esses gráficos e tabelas, e ela é uma habilidade de matemática. Portanto, uma habilidade de outra área de conhecimento, que não a minha, portanto, uma habilidade complementar que eu posso selecionar aqui no meu campo habilidades convergentes e complementares. Bom, pessoal, finalizamos esse quadro, cada um aqui vai fazer o seu estudo e colocar a sua habilidade complementar. Eu vou para os critérios de avaliação e recuperação. Esse campo
ele é importante porque cada escola tem a sua proposta pedagógica e já tem pré-definido aí quais são as avaliações que serão trabalhadas. No nosso caso aqui nós temos, né, no mínimo 3 tipos de avaliação: atividades e trabalhos de 0 a 10, avaliação mensal de 0 a 10 e avaliação bimestral de 0 a 10. E mais o trabalho da recuperação contínua que nós fazemos de acordo com a necessidade de cada aluno. Tá? Pessoal, isso aqui ele está parecendo um movimento engessado, tá? Eu vou deixá-lo desse jeito aqui. Já vou transformar. Mas cada professor, além dessas ferramentas oficiais aqui de cada escola, ele tem as suas formas de avaliação, né? A sua avaliação que ele vai avaliar ali, a sua avaliação diagnóstica, avaliação do cotidiano do aluno, da evolução, da verbalização, né? Das rodas de conversa, dos seminários. Cada professor vai organizar a sua avaliação nos seus planos de aula, no seu cotidiano. O que é importante é ter as ferramentas que a proposta pedagógica da escola traga para a gente, tá? Bom, pessoal, esse é o campo critérios de avaliação e recuperação, tá? Vocês podem preencher aí da maneira como vocês farão. E por último, as referências, né, pessoal? As referências é aquele material que você vai utilizar, né? No nosso caso, o currículo do Estado de São Paulo, os livros didáticos, o currículo em ação, né? Que agora o nosso material é o currículo em ação, ele tem que ser trabalhado. Para o terceiro... Opa, faltou aqui. Para o terceiro ano do ensino médio ainda não chegou, né? Ainda não temos o caderno do currículo em ação, então é o caderno São Paulo Faz Escola. Além disso, os livros didáticos, paradidáticos utilizados, sites de pesquisas, né? Por exemplo, as aulas do Centro de Mídias, tudo que você for utilizar aqui é importante que apareça nas suas referências de trabalho. Tá? Finalizando aqui, nós temos o nome do diretor da escola, do PCG, a data de elaboração do seu trabalho, supervisor, quem é o seu PCA e a data de revisão, porque este guia ele é um documento que ele vai ser validado pelo seu PCA, né? Então ele vai ser enviado para o seu PCA fará análise, fará algumas orientações, alguns apontamentos, esse documento vai voltar para você, você vai fazer a revisão, reenviar, e esse movimento é normal, é natural do programa de ensino integral. Pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenha ajudado e até a próxima.